E aí, amiguinhos, beleza? Estamos aqui de volta, graças a Deus, mais uma semana. Saúde e paz, né, meus queridos? Isso é o que importa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Bem, nós vamos continuar a falar da indústria. A aula passada a gente falou das fases iniciais da industrialização brasileira. E muita gente questiona, mas isso não é muita história, Aldrin? É humanas, né? E a gente, para entender o que acontece hoje, a gente tem que saber como é que nós chegamos a essa fase. Então, foi necessário que a gente entendesse as três fases iniciais da industrialização brasileira para a gente chegar a essa quarta fase, que é a fase atual, e uma fase que vai ser marcada pela chegada das multinacionais ao Brasil. Tá? Se a primeira fase foi de surtos, a segunda fase é do início da industrialização nacional propriamente dita, a terceira fase é a fase da construção da base, né? A quarta fase ela é a fase da chegada das multinacionais. E a gente pode dizer que para nós, países emergentes, ou países subdesenvolvidos industrializados, como você queira, essa é a fase, digamos assim, em que nós ganhamos realmente o corpo de país industrializado, em que nós nos tornamos realmente um país industrializado. E isso acontece quando um PIB industrial supera o PIB agrícola, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, resultado. Então, essa fase, a quarta fase, que começa lá em 1956 no governo de JK, é, sem dúvida nenhuma, a fase atual, de uma certa maneira. Porque, por mais que a gente tenha tido governos ditatoriais, governos democráticos, governos de direita, governos de esquerda, governos neoliberais, nessa fase toda, uma coisa é certa, tá? Todos eles acabaram buscando ou indo buscar multinacionais para o Brasil. E foram justamente essas multinacionais que impulsionaram a industrialização brasileira. Bom, essa quarta fase eu vou dividir para vocês em décadas, tá? Claro que tudo não é certinho, né? Em uma década acontece muita coisa e a gente pode dizer que assim, que em uma década a gente tem momentos diferentes no processo de industrialização brasileira, no processo econômico brasileiro. Mas a gente vai, né, ligar essas décadas justamente a períodos importantes da nossa cultura. A década 50 e 60, por exemplo, eu chamo de década da Bolsa Nova. Né? Inclusive com a ascensão ao poder de JK, que era conhecido como, né, presidente Bolsa Nova. Essa fase é uma fase que vai ser marcada por um grande fato, a chegada das multinacionais ao Brasil. É importante que a gente entenda que quando o JK chega ao poder, ele já tinha uma base consolidada. Você pode dizer bem assim, era a base perfeita para a chegada das multinacionais? Olha, talvez não seja até hoje, mas era a que nós tínhamos. E aquilo era o mínimo exigido pelas multinacionais para vir para o Brasil. Então, não deu outra. JK se aproveitou muito bem dessa base construída por Getúlio Vargas, e aí ele faz o quê? Ele acaba atraindo as multinacionais para o Brasil, iniciando pelas chamadas indústrias automobilísticas. A chegada do capital estrangeiro, com as chamadas indústrias automobilísticas, depois as indústrias de eletroeletrônicos, abre as portas para o chamado bens de consumo duráveis. Então, nós estávamos abrindo as portas para as indústrias de bens de consumo duráveis. Essas indústrias de bens de consumo duráveis eram indústrias que faltavam ao Brasil. Nós já tínhamos as não duráveis, né, na segunda fase, a de base, na terceira fase. Agora nós tínhamos as indústrias de bens de consumo duráveis. Pois bem, estava estabelecido assim o tripé da economia industrial brasileira. Ou seja, se a gente pensa nos três capitais que desenvolveram a economia e a indústria do Brasil, está aí: capital privado nacional, capital estatal e agora o capital estrangeiro. O capital privado nacional com as indústrias de bens de consumo não duráveis, o capital estatal principalmente com a indústria de base, e o capital estrangeiro chega com a chamada indústria de bens de consumo duráveis. Beleza? Pois, com tudo isso, acontece aquilo que eu já falei antes. O Brasil, então, se torna um país industrializado. Quando um país é industrializado quando o PIB industrial desse país acaba superando o chamado PIB agrícola. Bem, JK foi responsável por um dos maiores crescimentos econômicos da história deste país. Sem dúvida.
e justamente por conta dessa política desenvolvimentista que lhe foi marcante, com a chegada das multinacionais, mas não só, construção de Brasília e tantas outras coisas. Mas não podemos esquecer nem descartar que esse processo industrial do JK também foi responsável por quê? Por uma grande dívida externa. O início do aumento significativo da dívida externa brasileira. Assim também a gente não pode esquecer que houve também aumento das desigualdades sociais e regionais. Né? Então, isso são consequências da política desenvolvimentista de JK. As décadas seguintes, 60 e 70, vão ser décadas que vão iniciar com um processo de turbulência muito forte. A década de 60 vai ser uma década muito turbulenta. A década de 70 começa a ser uma década que vai ser marcada por uma ditadura política. Então, consequentemente, isso vai nortear, digamos assim, o desenvolvimento econômico do país. Quando a gente fala da crise política e econômica, a gente fala justamente dos governos posteriores a JK. Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco. Jânio Quadros e João Goulart, na verdade, vão ser responsáveis, tá certo? Digamos assim, por uma política econômica que não estava alinhado, ou totalmente alinhado aos interesses estrangeiros, aos interesses norte-americanos, melhor dizendo. Tá? Eles queriam ter uma política econômica independente. Era, inclusive, a sigla que eles usavam para essa política, PEI, Política Econômica Independente. E é claro, tá, que isso não agradava os Estados Unidos, nós estávamos vendo a Guerra Fria. Isso também não agradava a aristocracia econômica brasileira. Então, resultado, esse período foi um período de muita estabilidade política. E claro, né, ninguém quer investir numa economia instável. Ninguém quer investir numa sociedade onde a política é instável. Então, nessa fase, a industrialização brasileira, ela meio que freou, tá? Ela meio que estagnou. Para piorar a situação, veio um golpe militar, um golpe civil-militar, tá? E esse golpe vai colocar no poder justamente os militares, né? Com a promessa que em um ano eles sairiam do poder, né? Era uma promessa apenas de fazer uma limpeza no Brasil, mas eles acabaram ficando 21 anos. Castelo Branco foi um dos que não apoiavam essa continuidade do governo militar. Por isso que o governo dele foi rapidinho, tá? Foi cefado. Agora, uma coisa é certa, tá? Mas também foi marcado por uma grande estabilidade, visto que boa parte da população não aceitava de maneira alguma esse processo político advindo dos chamados governos militares. Bom, eis que chega, então, o ano de 1967, 68. Alguns historiadores falam 67 e outros historiadores falam 68, tá? E essa fase aí vai até 73, ou seja, uma fase de 5, 6 anos, é uma fase que vai ser marcada pela chamada Era do Milagre Econômico Brasileiro. Vocês podem ter certeza de uma coisa, tá? Nunca antes, nem depois, na história deste país, nós tivemos um crescimento econômico tão grande quanto nesse período aí. No período da ditadura militar, chegamos a crescer 14% ao ano, tá? Então foi um período marcado por uma política ditatorial, e a gente sabe que as políticas ditatoriais, elas são marcadas por grandes obras, né? Obras de grande infraestrutura. É mais ou menos aquela história de que, né, grandes obras que os olhos veem, mas o coração não sente. Por que o coração não sente? Porque a gente vai ver que apesar de grandes obras, apesar de grande crescimento econômico, também foi um período duro para as questões sociais. Terrível para as questões sociais. Bom, não podemos esquecer que dentro dessas grandes obras a gente destacaria grandiosidades, né? Mesmo. Obras faraônicas. Como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Né? Como, por exemplo, a até hoje inacabada Transamazônica, que é uma questão muito mais de climática do que propriamente de estrutura, porque na verdade o clima da Amazônia, extremamente chuvoso, não ajuda a acabar com a rodovia transamazônica. Obras como, por exemplo, Itaipu, que a gente vai ver que vai fazer parte de uma política energética pós grande crescimento econômico, mas que não deixa de ser uma obra fantástica. Por muitos anos, Itaipu foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Pois bem, a década de 70 é quando a gente vai ter o auge desse crescimento econômico, é quando a gente vai ter o auge do milagre econômico brasileiro. Né?
E esse auge do crescimento econômico gerou muito fanismo, essa coisa do patriotismo forte, tá? Contribuído, entre outras coisas, pelo quê? Pela conquista da Copa do Mundo da seleção brasileira em 1970. Então, essa conquista da Copa do Mundo era um marco. Essa conquista da Copa do Mundo era um fator determinante para que a gente pudesse entender, tá certo? Que a partir daquele momento o Brasil era o país do futuro. Ou seja, Brasil era um país do ame ou deixo, ou seja, eu acredito no Brasil, ninguém mais segura esse país, tá? O Brasil é o país do futuro. Então, era uma coisa muito forte dentro do governo militares, essa propaganda pró-governo, pró-ditadura, né? Afirmando que, na verdade, o Brasil era um país que esse é o país que vai para frente, né? Tinha até uma música, esse é o país que vai para frente, blá, blá, blá. Então, resultado. Então, muito fanismo. E esse fanismo, além de, claro, a Copa do Mundo, além de tudo que rodava a economia do Brasil, devia-se muito à chegada das multinacionais. Entrada maciça de multinacionais do Brasil. E o que é que elas encontraram no Brasil para virem para o Brasil nesse momento, Aldrin? Bom, claro, incentivos fiscais e dentro desses incentivos fiscais, isenção de impostos. Venham para o Brasil e passem 20, 25, 30 anos. 35 anos, como a Zona Franca de Manaus chegou até a oferecer. Bem, meus queridos, o que é que vai acontecer? Esses incentivos fiscais vão atrair indústrias para o Brasil. Nesse caso, já para várias outras regiões do Brasil, além do Sudeste. Mas, tá, evidenciando ao Brasil uma chegada maciça de multinacionais. E essas multinacionais, de uma certa forma, tá, diminuindo um pouco a força da indústria nacional. É uma fase de grande crescimento econômico, o maior crescimento econômico da história. Nós chegamos a crescer nesses 5, 6 anos cerca de 11, 12% em média. Mas, sem dúvida nenhuma, em 1973 nós tivemos o maior crescimento da história. 14% ao ano. Gente, nós éramos a China da vez, tá? Chegamos a pular da 30ª para da 30ª para a 8ª economia do mundo. Na época chegamos a ser a 8ª economia mundial. Então realmente o Brasil estava de vento em popa. Isso era bom para todo mundo? Não. Isso era bom para poucos, tá? Poucos, aqueles que estavam em cima, aqueles que estavam junto ao poder, aqueles empresários que financiavam a ditadura, esses foram muito beneficiados. A maioria da população, nós vamos ver, não, tá? O discurso era simples. Vamos deixar o bolo crescer, que quando ele for suficientemente grande, repartiremos igualmente para todos, dizia o ministro Delfim Neto, o ministro da Fazenda do Brasil. Mas o que a gente sabe é que essa distribuição não era tão igualitária assim e nunca foi tão igualitária assim, tá? Bom, chegada de multinacionais, isenção fiscal. O governo deixava de receber das empresas. Alguém tinha que pagar por isso. Alguém tinha que pagar por isso. Quem iria pagar por isso? Bom, primeiro, nós tivemos que buscar dinheiro emprestado para financiar a chegada dessas multinacionais. Dívida externa. Nós tornamos o país de maior dívida externa do mundo. Um absurdo. Até hoje, a dívida só fez aumentar. Né? Só fez aumentar. Ah, mas eu soube que presidente tal pagou a dívida. Não, pagou os juros da dívida que a gente devia ou adiantou os juros de alguns anos da dívida. Juros. Mas dívida mesmo, só cresce, tá? É uma bola de neve. Foi aí que tudo começou, foi aí que nós chegamos a ter a maior dívida externa do mundo, tá? E como a dívida não era suficiente, o empréstimo não era suficiente, arroxo salarial. Sabe o que é isso, gente? Arroxo salarial é o seguinte, o salário mínimo ele tem que crescer de acordo com uma série de índices econômicos, principalmente a inflação. Mais ou menos assim, se a inflação sobe 10%, o salário mínimo tem que subir 10%. Inflação é o aumento dos preços dos produtos. Nada mais justo que o salário aumente na mesma proporção. Mas acontece que durante a ditadura militar houve um arroxo salarial. Ou seja, se a inflação crescesse 10%, tá? O salário mínimo crescia 2%, 1%, 3%, 4%. Só para vocês terem ideia, se antes da ditadura, eu não sei quanto era, mas
É só para que vocês entendam, de forma didática. Se antes da ditadura dava pra gente comprar 30 cestas básicas com o salário mínimo, porque o salário é demarcado pelas cestas básicas, ao final da ditadura militar dava para comprar 10 cestas básicas. Então houve uma desvalorização muito grande do salário mínimo. E claro, isso gerou muita desigualdade social. O Brasil chegou a ter a maior desigualdade social do mundo. Era gritante a desigualdade social no país. Tá? Então, isso era uma marca, foi uma marca, tá certo, desse período do regime militar. O povo reclamava? Reclamava. Mas ela tinha que reclamar e se esconder. Por quê? Porque, na verdade, essa reclamação, no início, gerou uma grande instabilidade política. E o governo não queria estabilidade política. Então o governo, para acabar com essa estabilidade política, o que é que ele faz? Ele cria o famigerado AI-5. Tá? AI-5. Gente, você não podia reclamar de nada. Por quê? Porque os militares tinham a obrigação, tá certo? Digamos assim, tá certo? De, né, perseguir, de prender, de torturar, de matar, de mandar embora todas aquelas pessoas que fossem contrárias ao governo. Então, resultado, o AI-5 era pau para toda a obra. Pelo amor de Deus, gente, eu estou falando de coisas reais, tá? Não vamos marcar comparações, até porque, graças a Deus, tá? De lá para cá, do fim do regime militar até os dias de hoje, tá? Nenhum presidente, tá? Pensa no AI-5 como uma realidade. Nenhum. Não, existem especulações, mas nada passa disso. Seria um retrocesso enorme, tá? Então, eu não acredito que isso aconteceria com ninguém. Bom, o AI-5 era o quê? Tá? Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Isso era o que tinha que acontecer. E claro, tudo tinha que ser escondido debaixo do tapete. Né? Tudo isso era escondido debaixo do tapete, até porque a mídia estava nas mãos também dos militares. Havia tudo que a mídia falava, transpassava, estava nas mãos dos chamados militares. Eis que chega então 1973, né, o início soberbo do Brasil. Mas lá na segunda metade de 73, né, se eu tivesse a condição... vocês estão vendo que hoje a minha aula está sem montagem, sem aquelas coisas todas, porque na verdade eu não, é uma semana difícil. As aulas no G8 estão sendo aulas ao vivo, né? Então não estou tendo tempo de editar, tá? Tá muito complicado. Peço perdão a vocês por isso, tá? Mas vocês estão com os slides aí, Jackson, né, colocou para vocês o slide. O que acontece? 73, então, se eu tivesse editando, eu botava aquela música de fundo. Porém, chegou o 73. 73 é um ano fatídico para o mundo. Isso porque lá no Oriente Médio vai ter uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Né? O Egito, mais a Liga Árabe, ela invade Israel na tentativa de recuperar as terras perdidas na Guerra dos 6 Dias, tá? Em 67, derrotar Israel, expulsar os judeus do Oriente Médio, né? E determinar aquelas terras novamente como território palestino. Os árabes invadiram Israel, lutaram como nunca, mas perderam como sempre. E essa derrota vai fazer com que os árabes, né, eles propositalmente, eles diminuam a produção de petróleo. Diminuindo a produção de petróleo, aumenta o preço. Qual era o interesse dos países árabes com isso? Atingir os Estados Unidos da América, atingir o maior aliado de Israel. O problema é que ele quis atingir os Estados Unidos, mas atirou para todos os lados. E atingiu o Brasil também. Nessa época, para vocês terem ideia, tá, o Brasil importava 70% do petróleo que consumia. E essa crise mundial do petróleo vai ser determinante. Por quê? Porque se o petróleo movia o Brasil, nós comprávamos 70% do petróleo que consumíamos, e agora o preço do petróleo quintuplica, acaba o milagre econômico. Fim do milagre econômico. Então, o fim do milagre econômico, tá certo? Vai fazer com que o Brasil comece
a ter certas preocupações. E agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode ficar dependente do petróleo do jeito que a gente está. Então, com o intuito de diminuir a dependência em relação ao petróleo, o Brasil, a partir daí, começa a investir em novas fontes de energia. Vamos lá, pró-álcool, programa do álcool, álcool etanol. O Brasil é pioneiro no uso do álcool etanol. Tá? Programa nuclear, as usinas de Angra, programas ligados às energias alternativas, energia eólica, energia solar, tá? Construção de hidrelétricas, aí tem Itaipu, por exemplo, mas tantas outras, como Xingó, né? Mas principalmente fortalecimento da Petrobras. Esse é um grande ponto estratégico do governo brasileiro em 73. Vamos fortalecer na Petrobras. Olha, a Petrobras era mais ou menos assim, tá? Antes de 73. Ei, vamos trabalhar na Petrobras? Vou não, cara. Estudei. Tá? Depois de 73. Ei, me arranja um emprego na Petrobras? Não, cara. Vai estudar para passar no concurso. Sabe por quê? 73, com o intuito de aumentar a nossa produção de petróleo para que a gente não fique tão dependente das importações, a Petrobras se tornou o melhor emprego desse país. Melhor emprego do Brasil. Todo mundo queria trabalhar na Petrobras. De cada 10 brasileiros, 11 queriam trabalhar na Petrobras. Então, a Petrobras investiu pesado. Mão de obra, qualificação da mão de obra, salários, tecnologia, a ponto de tornar a Petrobras uma das maiores empresas de exploração de petróleo do mundo hoje em dia. Tá? Então, a Petrobras virou o melhor emprego para todo mundo. Por quê? Era preciso fortalecer a Petrobras para que a Petrobras descobrisse petróleo no Brasil e diminuísse a importação do petróleo que até então nós comprávamos. Tá? Deu certo. De uma certa forma, deu certo. Tá? Porém, todos esses investimentos acabou não contribuindo, tá certo, para o período, para estender o período de milagre econômico. A partir de 73, nós vamos ter uma grande crise. De 73 até 94, chamado Plano Real, a gente vai viver a maior crise econômica desse país. E se é crise econômica, é crise social. E se é crise social, é crise política. Tá? Eis que a gente então entra, acaba a década de 70, entra na década de 80, até o início da década de 90, na maior crise econômica, social e política do Brasil. Bom, parece que essas coisas acabam inspirando, né? Vocês viram que para retratar a época dos milagres econômicos, eu botei o tropicalismo. Músicas belíssimas, músicas fantásticas, né? Depois, na década de 80 e 90, aí eu represento o Brasil pelo rock nacional, não é isso? Nossa, Cazuza, Barão Vermelho, Rita Lee, Raul Seixas, Capital Inicial, nossa. E claro, né, sempre na frente, Renato Russo, Legião Urbana, né, na minha opinião, junto com o Paralamas de Sucesso, as maiores bandas de rock que esse país já teve. Então, resultado, tivemos justamente esse contexto. É um momento de grande inflação, a nossa inflação vai às alturas, tá? E, claro, se a inflação é alta, a nossa moeda começa a ter um monte de zero. A gente começa a trabalhar com 500 zeros, né, na moeda. Então, isso gerava o quê? Toda hora uma mudança da economia. Só para vocês terem ideia, de 73 a 94, nós tivemos Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real. Olha, tá? Isso entre 1973 e 1994. A mudança da moeda brasileira era uma visão péssima que nós vivíamos na nossa economia. Então, realmente foi um período terrível. Juros elevadíssimos, tá? Desemprego, aumento das desigualdades sociais terríveis, tá? Mas como o nosso assunto é industrialização, esse período vai ser um período marcado pela queda do PIB, queda do pessoal empregado na indústria, ou seja, desindustrialização, fechamento de muitas indústrias no Brasil. Então, realmente, esse período é terrível, a ponto da década de 80 ser chamado de década perdida. Podemos dizer que nem tudo foi ruim na década de 80, tá? A década de 80 foi marcado, a priori, pelo fim da ditadura, né, aquele projeto Direta Já, e pelo rock nacional, né, o início do rock nacional, que vai explodir na década de 90,
Então, rock nacional, fantástico. O axé também surge aí. A lambada também surge aí, mas, tá? Então, culturalmente, não foi tão ruim, não, a década de 80, tá? Agora, economicamente, politicamente, socialmente, foi terrível. Bom, eu disse a vocês que a crise dura até 94. Em 94 nós temos o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Até um pouco antes disso, né? Antes de falar do governo Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, é bom que a gente entenda o seguinte: quando a gente fala em relação ao chamado Plano Real, é Itamar Franco, é o governo Itamar Franco. E o governo Itamar Franco vai ser um governo que vai substituir Fernando Henrique Cardoso, tá? É um acordo que a gente faz com os nossos credores e que, de uma certa forma, possibilita que a gente tenha a tal da estabilidade econômica. Estabilidade econômica, dólar igual real. Dólar igual real, gente. Para nós, mortais, dólar igual real, paraíso. É o paraíso na Terra, tá? Imagine o que é dólar igual real. É você ir para os Estados Unidos da América, comer um sanduíche e voltar, né? Porque é tudo muito barato. A gente hoje está indo com 2, 3, 4, 5. Imagine um por um. Tinha dias que o real era maior do que o dólar. Isso de 94 a 98, quando estourou uma bolsa lá na Ásia e tchau, equidade. Bom, mas essa fase vai ser uma fase marcada por entrada maciça de produtos importados no Brasil. A gente vai ter uma entrada fantástica de produtos importados. Essa entrada maciça de produtos importados no Brasil vai contribuir para a chamada redução das indústrias nacionais. A redução das indústrias nacionais, justamente porque a gente não tinha como competir com as indústrias estrangeiras, com os produtos que vinham de fora. Só para vocês terem ideia, entrava tanto produto importado que o governo de Sergipe criou a rua 24 horas, que hoje é a rua do turista, onde tem o SEAC, aquela coisa toda. Era uma rua que ficava, como o próprio nome diz, aberta 24 horas por dia. E aí, consequentemente, nessas 24 horas, você podia chegar lá e comprar. A gente não tinha nem shopping ainda, né? Não tinha o Shopping Mar, que foi o primeiro. Aí, resultado, as pessoas iam lá a qualquer hora do dia, qualquer hora da madrugada e compravam seus produtos. Só que 90% das lojas que tinham lá era de produtos importados. Era um negócio impressionante. Claro, né? A indústria nacional não podia competir. Tecnologia não tinha, tá? A vantagem era o preço. E o preço baixo de produto importado. Bom, isso, Plano Real, alavanca a chegada ao poder de Fernando Henrique Cardoso, tá? O FHC. Falar de FHC é falar de neoliberalismo. E falar de neoliberalismo é falar de privatizações, tá? Então, Fernando Henrique Cardoso foi o auge das privatizações das empresas no Brasil. Eletrobras, Telebrás, né? E um série de Brás foram privatizadas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Não conseguiu privatizar a Petrobras, mas quebrou o monopólio, ou seja, permitiu que empresas pudessem prestar serviços para a Petrobras, tá? Tivemos uma maciça entrada de multinacionais nessa época, claro, né? Porque a abertura econômica é um dos grandes fatores do processo neoliberal. As décadas seguintes vão ser governadas principalmente por Lula e Dilma. Eu ia falar Lula e Dilma. Não, Lula e Dilma, tá? Muito marcado por projetos sociais, né? Bolsa Família, Fome Zero, cotas, uma série de coisas. Né? Minha Casa Minha Vida, PACs. Então, uma série de programas sociais interessantes. Mas foi marcado também por momentos econômicos bons. O primeiro governo Lula, economicamente, foi fantástico. Os outros governos, o segundo governo já foi ruim. O governo Dilma já foi considerado péssimo, economicamente falando, industrialmente falando. Tá? Mas a marca maior do ponto de vista industrial desses governos é, tá certo, os investimentos na indústria nacional. Principalmente a indústria naval. Ela ganhou um impulso enorme no governo Lula. Tá? Bom, chegamos então aos dias atuais. Você não vai falar de Temer? É porque Temer passou 2 anos, foi muito pouco tempo. Não deu tanta coisa assim marcante no governo dele. Mas já dá para falar do governo Bolsonaro também assim, né? Dá para falar da visão do governo dele. É uma visão neoliberal. É uma visão neoliberal. E a gente já teve isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Privatizações, abertura de mercado, tudo mais. Mas, tá certo? É um governo que tem pouco tempo também, 2 anos e meio. Apesar de já ter passado na metade, 2 anos e meio, 1 ano e meio. Agora estou perdido. Se não passou da metade, está chegando à metade. Aproximadamente metade, pronto. Tá?
E é um governo que vai ser marcado pelo quê? Tá certo? Principalmente nesse ano, pela Covid-19, que como vocês podem ver, né, no slide que eu passei para vocês, que é uma economia realmente deu uma queda significante. O que a gente percebe é que essa visão neoliberal ficou extremamente comprometida. O ministro Guedes, né, o Paulo Guedes, como ele chama, é um ministro que quer porque quer fazer as mudanças neoliberais, mas de uma certa forma há um emperro muito grande, né? E inclusive alguns membros da equipe econômica de Guedes saíram, inclusive ontem, né? Estão saindo porque eles disseram que nesse momento é inviável fazer isso, tá? Porque há outras preocupações do governo maiores do que justamente com isso. É ano de eleição, os políticos temem que isso possa intervir nas eleições para a prefeitura, né? Então é uma fase que meio que a Covid estagnou, os interesses políticos também, e essa coisa acaba não indo muito pela frente. Então, fica tudo naquilo que há um projeto neoliberal, mas tá certo que, por enquanto, não foi feito. Existe mais 1 ano e meio, 2 anos para fazer isso, então pode ser que isso venha a acontecer. Por enquanto, tá certo, a Covid, principalmente a Covid, de uma certa forma, ela parou um pouco o governo, que teve que se preocupar com outras coisas, tá certo? Sem dúvida nenhuma, também importantíssimas, mais importantes, inclusive. Bom, galerinha, olha só. Então a gente vai ficar por aqui, porque a partir da próxima aula a gente vai falar da desconcentração industrial no Brasil e a gente vai falar também em relação à importância da indústria tecnológica, como o Brasil está tecnologicamente do ponto de vista industrial, tá? E também com a volta das minhas edições, né? Aldrin Vídeos. Galera, saúde e paz para vocês, para a família de vocês, tá? E um abraço de Wakanda.